Dia. Meu microfone tá funcionando? Tá funcionando. Ah, tá. Obrigada. Pessoal, só confirma. Então, hoje é muscular e nervoso ficou faltando da histologia, correto? Isso. Bom, galera, bom dia de novo então a todos vocês. Espero que esteja tudo bem por aí. E seguinte, vamos dar sequência ao nosso conteúdo de Biologia 1 para finalizarmos tecido muscular, ou perdão, histologia animal com tecido muscular e tecido nervoso. E aí a gente avança para a sonhada fisiologia humana, ok? A gente tá quadro, tá? Panorama geral das nossas aulas. A gente está em dia com a Biologia 1 e a gente está com um certo atraso na Bio 2. Então, a gente precisa fazer paradas de revisão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou finalizar a histologia, tá? E dependendo de como a gente fizer esse andamento hoje, eu faço um gancho com a fisiologia, fazendo uma introdução ao sistema digestório, e, e depois eu faço algumas revisões aí, quando a gente estiver voltando, porque a gente tem 2 semanas agora em julho, depois de acesso, correto? Então, a gente pega essas 2 semanas e coloca em dia a Bio 2, porque a gente teve feriado na quinta-feira, né? Então, eu dei aula na segunda, não dei aula na quinta, isso me prejudicou lá. A gente consegue colocar, então, as duas em dia e ainda sobra um período de revisão para a gente poder pegar aí os tópicos que ficaram para trás e que vocês precisam rever, ok? Então, essa vai ser o nosso caminho. Bom, tendo dito isso, vamos em frente. Tecido muscular é aquele tecido que serve para contração, né, não tem outra coisa. Não tem como definir tecido muscular de maneira tão objetiva como essa, tão sucinta. Tecido muscular é o tecido que serve para contração.
Só que existem tipos de músculos diferentes, beleza? Então, o que a gente tem que pensar é que independente desses tipos, eles servem, né, para movimentação. Contrair serve para movimento, né? Esse movimento pode ser dos meus membros, pode ser das minhas vísceras, tá? E o nome da célula que compõe esse tecido se chama miócito ou fibra muscular. É isso mesmo que vocês estão escutando. Fibra muscular não é um pedaço de fio, é o nome de uma célula do músculo que também pode ser chamada de miócito. Então você recebe da melhor forma que lhe couber, ok? Lembrando que o vestibular pode usar os 2 termos, né, e você vai ter que entender que quando eu falo numa questão sobre as fibras musculares, você tem que entender que eu estou falando de célula, tá? Bom, quando se trata do contexto muscular, né, a gente tem que pensar nos miofilamentos encontrados dentro dessas células, ou seja, existem proteínas internas dos miócitos ou das fibras, ok? Que vão permitir o processo de contração muscular. Então, esses miofilamentos proteicos, eles são de 2 tipos que a gente precisa saber, que é a actina e a miosina, ok? Então, esses são os básicos, actina e miosina. Então, vão ser essas 2 correlacionadas e vão fazer o processo de deslizamento dentro dessa célula, permitindo o encolhimento, o enrugamento e a distensão, ok? E dessa maneira a gente vai ter a contração muscular, através de processos de encurtamento e distensão, ou seja, de contração e distensão. Observações que são plausíveis dentro do contexto estudado. Quando se fala de membrana plasmática do miócito, a gente vai denominar isso como sarcolema. Rômulo, essas observações são extremamente imprescindíveis para que eu entenda o conteúdo? Olha, não muito, tá? Mas, como a célula muscular, ela tem um formato, um fenótipo que destoa bastante do restante, então a gente costuma a denominar as partes que a compõem de uma forma diferenciada. Então, o sarcolema é o nome que a gente dá para a membrana plasmática do miócito ou da fibra muscular. Você que sabe, eu vou acompanhar o que está aqui no slide, tá? Sarcoplasma é o nome que é dado para o citoplasma do miócito, ok? E o mais importante de todos eles é o nome que é dado ao retículo endoplasmático do miócito. É chamado de retículo sarcoplasmático. Vocês lembram qual é a função do retículo endoplasmático numa célula do tecido conjuntivo, por exemplo? Estou falando no seu aspecto geral, ok? Síntese de substância? Síntese de substâncias. Inclusive, ele se especializa em duas porções para sintetizar coisas diferentes. Você pode me ajudar a complementar? O rugoso é para síntese de proteína e o liso lipídio. Perfeito. Né? Eu vou ainda estender e complementar um pouquinho a Tainá, dizendo que o rugoso ainda tem uma característica a mais nessa produção, além da produção de proteínas, ele também produz. Você quer me ajudar? Açúcar? Uh-uh. Quem dá mais? Vou dar uma dica. É colesterol, né? Boa! Além da produção das proteínas, ele também produz colesterol, beleza?
que é do grupo lipídico, porém é uma exceção do retículo endoplasmático rugoso fazer isso. No caso do liso, ele produz os demais lipídios, ok? E promove o processo de detoxicação da célula. Tanto é que a gente encontra no tecido hepático, ou seja, no fígado, um retículo endoplasmático bem desenvolvido, ainda mais se esse indivíduo faz utilização externa, né, ou seja, exógena, de drogas. Drogas que eu quero dizer, pode ser cerveja, pode ser o álcool no geral, pode ser, enfim, outras cositas más, ok? Mas, Rômulo, fique claro, perdão. diga, Isso você tá falando do liso, né? do liso. Eu Ah, falei tá. rugoso? Não, não, eu que me perdi mesmo. Ah, Desculpa. tá, beleza, tranquilo. Mas O o liso reti... também, ele também estoca calça, não tem um negócio assim? Então, é isso que eu ia chegar agora, Ah, chamar a tá, atenção desculpa. de vocês. Relaxa, Tainá. O retículo sarcoplasmático, que é esse que é encontrado no miócito, né, ele tem uma função diferenciada dos demais, né? Então, quando o retículo endoplasmático tinha isso aí que a gente falou, né, o rugoso produzindo proteínas e colesterol, o liso fazendo detoxicação e produção de lipídios. No caso do músculo, o retículo endoplasmático dele, que é chamado de retículo sarcoplasmático, vai ter uma função especializada em estoque de cálcio, que foi o que a Tainá falou pra gente. Para que que eu quero uma organela especializada em estoque de cálcio? Para fazer com Vocês podem falar em coro, não tem problema, tá? É porque o cálcio ajuda, né, na contração muscular. Perfeito. É porque o cálcio, ele vai permitir a conexão entre a actina e a miosina para que elas conectadas consigam deslizar no movimento de contração muscular. Então é isso que vai acontecer. Sem cálcio, não rola contração, tá? Então, isso é um ponto importante, mas eu vou aprofundar essa ideia mais para frente, tá? Bom, então, entendo que se eu tivesse que destacar uma dessas três denominações presentes ali nessas observações, com toda certeza, absoluta certeza, eu destacaria o retículo sarcoplasmático como sendo mais importante, porque aparece em vestibular de vez em quando. Então vamos começar a fazer o que a biologia adora fazer, né? Classificar as coisas. Então, olha só, vou construir um mapa mental, ok? No meu mapa mental, existem dois tipos de músculo, básicos, tá? Quais são os dois básicos? O músculo que é dito liso e o músculo que não é dito liso. Qual é o nome que eu dou para o músculo que não é dito liso? É chamado de rugoso, beleza? E rugoso, vocês sabem, é enrugado, né? É tipo o retículo endoplasmático rugoso. Então eu tenho o tecido muscular liso e o tecido muscular rugoso, beleza? Que a gente vai chamar aqui, não vai ser nem de rugoso, a gente vai chamar de estriado. Então eu tenho músculo liso e músculo estriado. Que, lembrando, estrias são enrugações, ok? Então por isso que eu falei rugoso. Mas no vestibular não vai aparecer assim, vai aparecer estriado, tá? Eles chamam de estrias. E é o que a gente vê, por exemplo, na pele, né? Às vezes surge na gente aqueles enrugamentos e a gente vai chamar isso de estrias. Então, é, a gente tem aqui características desse tecido liso. Depois a gente fala do estriado. O músculo liso, ele tem miócitos alongados e uninucleados, ou seja, tem um núcleo por cada célula.
não tem estriações, por isso é chamado de liso. E aí vem uma parte importante. Como é o tipo de contração dela? É uma contração involuntária e lenta, ok? Então isso é de extrema importância. Você tem que entender que é involuntária e lenta. Agora, você tem que lembrar. Agora, entender é o que eu vou falar agora. Por que que a contração é involuntária e lenta, tá? Na verdade, quando eu te digo que ele é liso, isso é a causa para ele ser lento. Então, ser lento é a consequência de ser liso. Por quê? Quanto maior as estriações, só um minuto, perdão. Quanto maior é a quantidade de estriações que você tenha no tecido, maior vai ser também o seu poder de contração. Porque aí vem uma coisa que a biologia sempre trabalha. O aumento da superfície de contato, né? Ou seja, se eu tenho uma dimensão celular maior por conta das estrias, então isso me aumenta o poder de contração dessa célula. Então, o liso não tem isso. Ele é liso, então fica difícil, né? Ele contrair, então essa contração ela é lenta. No caso da estriada, você já sabe então como é que é a contração, né? Pelo menos em relação a isso. Ela não é lenta, ela é rápida, beleza? Foi? Só que além disso, ela é involuntária aqui no caso do liso, né? Ou seja, você não controla o processo de contração nesse tipo de tecido. Então, aonde eu vejo isso no corpo humano? Nas vísceras, né, galera? Então, vesícula biliar, esôfago, intestino, beleza? Elas sofrem um processo de contração involuntária, que tem um nome, inclusive. Vocês sabem qual é o nome que eu dou para contração muscular involuntária? Que ocorre nas nossas vísceras? São periódicas. A gente chama de movimentos peristálticos, ou também conhecido como peristaltismo, ok? Então, esses movimentos, por exemplo, no sistema digestório, né, ou digestivo, que leva o alimento, né, em todo o trato gastrointestinal, é o movimento peristáltico, beleza? E que a gente não tem controle. Por isso é dito processo involuntário, que inclusive é lento, né? Ainda bem que é lento, né, galera? Pensa bem. Você fala assim, lento é ruim, rápido é legal. Depende. Imagina se você come, né? Eu sou um leão, comi uma zebra agora. Então, um alimento rico em proteínas, tá? Aí eu comi a zebra. Show. Só que a proteína é um dos alimentos, né, um dos compostos orgânicos mais difíceis de serem degradados. Então demora muito tempo. Se eu tivesse um movimento peristáltico rápido, o meu tempo de digestão seria muito menor. Ou seja, a minha superfície de contato entre o alimento e as enzimas e os órgãos digestivos seriam menores. Então você teria que comer muito mais para conseguir ter a mesma energia que você tem com o sistema digestório tranquilo, lento. Ficou claro isso? Quanto mais tempo eu preciso para digerir, né? Quanto mais difícil, mais tempo eu vou levar. Compara o animal carnívoro e herbívoro. Você já vai ver. O herbívoro demora muito mais sistema e caiu isso, cara, várias e várias vezes em vestibular. Eu tenho uma questão emblemática da FRJ, ainda quando o Enem não existia, da maneira como vocês conhecem, né? Ele era só uma métrica, um parâmetro para saber se o ensino médio do Brasil estava correspondendo às questões internacionais, mas caiu uma questão na FRJ antes desse contexto, falando sobre o sistema digestório, mostrava o sistema digestório bonitinho lá do ser humano
e de um herbívoro, não sei qual era. E aí perguntava a relação, por que que um tinha um sistema digestivo tão grande se comparado com o outro. Você tinha que seguir essa linha de raciocínio, você tinha que falar, porque quanto maior o trato digestivo, maior a capacidade digestiva. Então, destruir a celulose não é um papel muito fácil, né? Então, animais que são herbívoros dependem de um tempo maior para conseguir fazer essa digestão e pegar todos os nutrientes que estão dentro desse composto, né? No nosso caso, é lento, mas não tão lento, né, quanto a de um herbívoro, que na verdade eu acho que nem vai tanto pela questão da lentidão, mas pela complexidade do sistema digestivo, né? O sistema digestivo do herbívoro é muito maior, e aí por isso ele acaba levando mais tempo, né, pelo tamanho, não pelo o tempo do movimento peristáltico, tá? Vale lembrar também, artérias também tem tecido muscular liso. Você já parou para pensar que você não controla a tua pressão arterial? Que a tua pressão arterial, ela tá lá 12/8. Ou seja, ela tá mensurando a pressão de saída do sangue e a pressão de entrada de sangue no coração, né? Então, por isso os valores 12 e 8. E aí é o seguinte, essa pressão que está passando por dentro desses vasos, o vaso, ele serve como um tecido que causa resistência ao líquido que está passando, que é o tecido sanguíneo. Só que esse diâmetro desse vaso, ele não fica estático, ele é dinâmico. Então, ele pode contrair ou ele pode dilatar, né? Por isso que a gente fala que existe a vasodilatação e a vasoconstricção, que é justamente a contração ou a distensão dos vasos sanguíneos. Ok? Toma cuidado com isso, porque as pessoas confundem batimento cardíaco ou frequência cardíaca com pressão arterial, tá? Frequência cardíaca são os batimentos do coração por minuto, BPM, beleza? Agora, pressão arterial não, é a pressão com que o sangue que está saindo de lá do coração está exercendo sobre as suas artérias, ou sobre as suas veias, ou seja, os vasos sanguíneos de uma maneira geral. Além disso, músculo eretor dos pelos, então isso também é músculo liso, tanto é que quando você fica arrepiado não foi porque você pediu, né não? E bexiga. Então são esses aí, a bexiga é a mesma coisa, né? Você não contrai a bexiga porque você quer, você começa a sentir uma pressão um pouco maior na sua uretra porque a bexiga está sendo contraída involuntariamente. E aí você sente vontade de ir ao banheiro, né? Assim acontece com o intestino, né, e com o reto para as fezes. Bom, essas células, elas são pobres em mitocôndrias e glicogênio. Cara, pensa, se a célula é lenta, então o metabolismo dela é baixo, se comparada com as outras, né? Então, ela não depende de muita mitocôndria, porque a mitocôndria é quem gera energia, mas se ela é lenta, eu não preciso de tanta energia, então não preciso de muita mitocôndria. Só que a mitocôndria utiliza, né, o tecido muscular no geral, ele tem uma função análoga à do fígado. Ele estoca glicose na forma de glicogênio, né? Então, o músculo ele tem essa capacidade de estocar glicogênio. Só que se eu tenho pouca mitocôndria, eu não preciso de muita reserva energética. Então, o tecido muscular liso, ele não tem muito glicogênio, ele não é um tecido de estoque, né, de reserva energética, tá? E o cálcio fica retido nas vesículas do sarcoplasma, que é mais uma característica, tá? Bom, se tiver alguma dúvida, fala aí, tá? Se não tiver, a gente passa para o tecido muscular estriado. E aí eu vou abrir uma observação que não está no slide.
Eu vou falar agora sobre o tecido muscular estriado esquelético. Não tem nesse material um slide específico para tecido muscular cardíaco. Mas, eu acabei de dar o spoiler, né? Se existe, né, o esquelético cardíaco, é porque, na verdade, existem dois tipos de tecido muscular estriado. Então, tem o tecido muscular estriado esquelético, que é aquele músculo que está associado ao esqueleto, tá? E tem o tecido muscular estriado cardíaco, que é aquele que forma o músculo que forma o coração. E aí, o que eu vou fazer aqui? Como ambos são estriados, possuem características muito semelhantes. O que não for semelhante, o que destoar, eu vou sinalizar para vocês. Então, deixo claro isso aí, tá? Bom, aqui as células continuam sendo chamadas de miócitos, tá? Porque é tecido muscular, só que ele não é mais uninucleado como você viu no tecido liso. Aqui ele é multinucleado, ou seja, a gente tem sincícios. O que é um sincício? É quando você tem a união, né, de células. E aí, na verdade, você fica com uma célula só cheia de núcleo, tá? Então, resumindo em outras palavras, a gente vai ter células multinucleadas, células com vários núcleos internos, beleza? E que tem estrias, ou seja, tem aquelas enrugações ali, né? E isso vai permitir um aumento da superfície de contato, potencializando a capacidade de contração. Por isso, a contração do tecido muscular estriado é rápida, diferente do liso, que é lenta. Beleza? Muito bem. Agora vamos para uma diferença entre esquelético e cardíaco. Você já entendeu que ser estriado faz a contração ser rápida, ok? Só que no esquelético está dizendo que a contração é voluntária. E é, porque quando eu quero mexer meu braço, os membros de uma maneira geral, eu mexo porque eu mando uma informação, né, elétrica, ou seja, através do sistema nervoso, um impulso nervoso é que vai condicionar, né, ou vai ativar esse tecido esquelético, estriado esquelético, para que ele, então, exerça o papel de contração e ative o movimento. Então, é voluntário. No caso do estriado cardíaco, a gente não tem controle, né? Então, a diferença da contração do estriado esquelético para o estriado cardíaco é porque no cardíaco é involuntário e no esquelético é voluntário. É isso. Tá? Então, essa diferença. Volto para as características gerais. Os miócitos, né? Todos eles, nesse caso do estriado, são ricos em mitocôndrias e glicogênio. Pô, pensa só, olha só. Lá em cima, já falei que o cara é multinucleado. Então, já falei que a célula tem vários núcleos. Então, imagina como é que deve ser o poder de transcrição e tradução, ou seja, da síntese proteica da célula. Absurda, né? Eu não vou ter vários núcleos à toa. Então, o metabolismo é alto. Se o metabolismo é alto, precisa de energia, então tem que ter muita mitocôndria. Mas lembra que a mitocôndria é uma lareira, né? Vai ser de lenha. E o glicogênio é a lenha. Então, o tecido muscular estereoesquelético, ele sim vai estocar mais reserva energética na forma de glicogênio, se comparado com o tecido muscular liso, tá? E por que é importante essa reserva energética? Galera, lembra que somos animais, né? Então, se você está na selva, viu um leão, precisa correr, você só vai ficar esperando a tua glicemia, né, a tua taxa de glicose no sangue, ir para o tecido muscular, para chegar na mitocôndria, ser quebrado, gerar energia, para contrair. Não, né? Então você precisa ter nessas regiões uma reserva de glicogênio para esse tipo de situação.
Então eu tô aqui paradinho, em repouso lindamente, daqui a pouco acontece alguma coisa, eu tenho que contrair instantaneamente. Eu vou tirar da onde essa reserva? Do próprio tecido. Beleza? Então isso é importante. E isso também remete a uma coisa interessante. Quando você come um pedaço de carne, você está comendo músculo, né? Você está comendo ali um tecido muscular. A gente tem uma ideia meio errada de que você está consumindo só proteína, né? Quando eu falo para você que um tecido ele é rico em proteínas, não significa que ele seja exclusivamente proteico, tá? Não é um whey protein da vida, não. Você tira o resto e deixa só aquilo ali. Você também tem glicogênio, você também tem reserva de carboidratos, ok? Então, é isso. Diferente do tecido liso, que tinham bolsinhas, né? Que a gente chamava de vesículas sarcoplasmáticas para estocar o cálcio, aqui não, é o retículo sarcoplasmático, tá? Então não é todo mundo que tem esse retículo sarcoplasmático, não, é só nos estriados, beleza? Porque aí tem mais cálcio, eu preciso contrair mais, lembra que a contração aqui ela é maior por conta das estrias, então eu preciso de algo especializado nesse processo, beleza? Muito bem. O próximo tópico eu já tinha falado, né? O sistema nervoso é que vai mandar a informação de estímulo para a fibra muscular ser contraída, ok? E esse local, né, de estímulo, a gente vai chamar de placa motora, beleza? Então, a gente vai ter uma região aonde os neurônios, né, eles se aproximam do músculo para disparar ali os seus estímulos a esse tecido, ou seja, as fibras musculares que compõem o tecido muscular, tá? A gente vai chamar isso aí de placa motora, e a gente já já vai ver essa placa motora detalhadamente. Antes de você entender o zoom do zoom do zoom do zoom do negócio, eu preciso que você entenda o músculo como um todo, né? Então, eu vou passar essa imagem, porque isso aqui é só o texto, para poder falar sobre ele na imagem. Então, eu tenho aqui um tecido muscular. Ele é o quê? Liso, cardíaco, é o quê? Ele é estriado esquelético. Como é que eu vejo? Porque ele está ligado a um osso. E aí entra já mais uma característica. Todo músculo é ligado a osso por um tendão. Diferente do ligamento, né? Que liga osso a osso, músculo a músculo. Beleza? Então, a gente já tem essa característica aqui. Aí se eu pego esse tecido estriado esquelético, eu vejo que ele tem... As fibras são aquelas partes menorzinhas aqui, né? Então, esse fiozinho aqui é a fibra muscular ou miócito. Mas repara que ele faz parte de um contexto bem maior. Então, se você pega, né, o músculo como um todo, você vê que existe um revestimento externo chamado de epimísio, né, e ele reveste todo mundo. Só que tem blocos menores que são envolvidos por um outro revestimento chamado de perimísio. E se eu pegar a fibra, né, muscular, ou seja, a célula também é revestida por uma camadinha chamada de endomísio. Então, a gente tem epimísio, perimísio e endomísio que revestem o tecido muscular, beleza? Tornando esse músculo uma coisa íntegra. Porque, assim, é como se eu pegasse várias cordas de violão e unisse elas de uma tal forma que elas se tornassem uma coisa só. Bom, isso aqui eu já expliquei no slide anterior, né? Em relação à placa motora. O que eu não disse é que essa placa motora ela é exclusiva da estriada esquelética. Então, é o local ali onde a fibra nervosa estimula a célula muscular a contrair, beleza? Então, eu despolarizo ali, ou seja, eu envio impulsos nervosos para que essa contração aconteça nesse local. Então, isso é importante para o tecido estriado esquelético, porque quando eu quero contrair o dedo indicador, eu não vou contrair o resto dos dedos. Então, eu preciso de uma coisa
extremamente pontual, especializada. É diferente, eu quero ter a contração do intestino. Então as células, elas vão responder, o tecido vai responder como um todo, né. Você não quer só a parte transversal, superior do intestino funcionando, não é isso. Então, você quer uma coisa como se fosse uma onda, né, quer que aquilo ali, o movimento peristáltico, ele funciona mais ou menos assim. Então é uma coisa que vai sendo passada adiante, né, então um é estimulado e vai gerando os estímulos no outro. Isso então vai funcionando como uma onda e vai empurrando o alimento até o final do trato digestivo. Aqui não. Então por isso essa placa motora é específica da musculatura estriado-esquelética, tá. Bom, Amo. fala. A placa motora tem relação com o neurônio motor? Tipo, eles estão no mesmo espaço? Tipo, tem alguma relação? A relação que tem é total, tá. Neurônio motor é o nome que a gente dá para o neurônio que está transmitindo uma informação. A placa motora é a região onde esse neurônio motor vai estar agindo, em relação ao músculo. Então, é uma diferenciação do espaço em que o neurônio tá, é isso? Porque quando você fala neurônio motor, você está falando, no geral, qualquer neurônio que envia impulsos, porque a gente tem os neurônios motores sensitivos, né, os associativos. A gente vai falar isso no próximo conteúdo, né. E aí, o neurônio motor é o que envia informação, o sensitivo é o que recebe a informação, e o associativo é o que faz as duas coisas. Então, aqui nesse caso, a gente vai chamar de placa motora a região de atuação de neurônios motores. Tá bom. Obrigada. Ficou claro? Ficou. Beleza. Lembrando que o neurônio, quando ele dispara, né, uma informação neuronal, a gente vai chamar isso de um processo de despolarização. Então, quando o neurônio ele está em repouso, ele está na fase polarizada. Quando ele está agindo, ou seja, enviando o impulso, ele tem que despolarizar, beleza? Então, nesse slide, está sendo dito que a despolarização é rápida por toda a célula, fazendo com que você tenha, então, uma promoção da contração muscular muito mais rápida. Tá? Só que esse processo de despolarização, esperem um pouco, porque a gente ainda vai ver ele mais aprofundado na parte de tecido nervoso. Então aqui é um esqueminha da musculatura estriado-esquelética. Então você vê ali, por exemplo, o tríceps, né, sendo destacado, e as fibras musculares que compõem esse músculo estriado-esquelético. Beleza? Essas bolinhas, né, refletem ali o retículo sarcoplasmático. E aí aqui a gente tem a unidade de contração, que é muito importante, que a gente chama de sarcômero. Tá? Então, se eu voltar à imagem, vocês conseguem reparar que esse miócito, né, essa célula, né, no caso, essas células, porque cada bolinha dessa aqui dentro é uma célula. Mas repara que a fibra toda, né, ela é formada por várias linhas transversais escuras aqui. Isso daqui são os sarcômeros, ou seja, são as unidades funcionais, né, do músculo. Entre uma linha preta e outra, está a actina e miosina. E essa parte aqui no meio, que você está vendo meio esfumaçada, é a região aonde a miosina e a actina, elas têm para poder deslizar umas sobre as outras e diminuir o espaço entre essas duas linhas. E aí isso vai funcionar como uma sanfona, tá? Como assim? As linhas pretas são essas aqui, tá? Chamadas de linha Z.
Repara que nessas linhas Z, a gente tem aderidas a actina, que está em azul, e a miosina, que está, sei lá, em marronzinho aqui, tá? Repara que essa miosina ela tem umas cabeças aqui, ó. Ela tem uns grampos. Esses grampos, eles servem para grudar na actina. Quando eles grudam na actina, esse negócio só acontece quando tem cálcio e ATP, tá? Então, quando é liberado ATP e cálcio, ele gruda e arrasta essa actina, ou essas actinas todas, para o meio. Tá vendo que existe uma região aqui, um espaço entre uma actina e outra, chamada de banda H? Essa banda H, ela só existe quando o sarcômero está relaxado. Quando você libera cálcio e ATP, a miosina se encaixa na actina, nas actinas, e deslizam ela para o meio. E aí, quando elas deslizam para o meio, olha só o que acontece. A miosina continua no mesmo lugar, a banda H diminuiu absurdamente, então a distância entre uma linha Z e outra linha Z diminuiu. Agora, imagina todas essas aqui, ó, fazendo isso ao mesmo tempo, diminuindo o espaço entre as linhas Z. Então, a fibra vai ficar maior ou a fibra vai ficar menor? A fibra vai ficar menor, né? Então, isso é uma contração muscular. E quando eu quero fazer o inverso? Mesma coisa. Aí, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que... Aqui. Então, a gente tem a fibra. Minha filha acordando. A fibra vai depender de cálcio e de ATP. Beleza? E aí, o cálcio ele vai ser retirado de volta para o retículo sarcoplasmático e o ATP vai desligar essa conexão. E aí, quando isso acontece, a miosina solta as actinas e elas voltam a ficar no seu estágio de relaxamento. Então, elas fazem esse processo de sanfona, né? Desliza, se aproxima e depois desliza e aproxima, dependendo do cálcio e do ATP, como eu falei. Então, existe um slide aqui posteriormente para vocês verem exatamente isso, tá? Eu dependo para a contração muscular tanto do ATP quanto do cálcio. E aí, observação em relação a isso. Se o músculo tem ATP, ele vai contrair, né? Levando em consideração que o cálcio está lá. O músculo, quando ele não tem ATP, mas ele tem fosfocreatina e ADP, ele contrai. E aí, vamos lá, tem que explicar isso. O ADP é o que sobra do ATP, da utilização do ATP, né? Então, o ATP é adenosina trifosfato. Quando você usa ele, perde-se um P. Então, ele vira o ADP. Beleza? A fosfocreatina, como o nome já diz, é a creatina que carrega fosfato, né? Que é um P. E o que que ela faz? Ela doa esse P para o ADP. E aí o ADP, quando ganha um P da fosfocreatina, ele volta a ser quem? O ATP. Então a fosfocreatina, ele é um agente regenerante do ATP, tá? Então ela vai ajudar a regenerar o ATP, o ADP em ATP, na verdade, né? Então se ela faz isso, a gente volta a ter energia para poder contrair de novo. Tá? Tem uma galera que vai para academia e compra fosfocreatina no vende tipo em loja assim, tipo Mundo Verde, essas coisas, e toma esse treco para poder aumentar a capacidade regenerativa, né, durante o processo de treino. Então eu pego um peso lá, tá? Tô fazendo uma atividade, chega uma hora que eu tô cansado, já não aguento mais fazer.
três séries de 10. Na terceira eu tô morto, não aguento. Porque o meu ATP está sendo todo gasto, eu estou formando muito ADP e não estou regenerando esse ADP, beleza? Então, para regenerar o ADP, o cara vai estar tomando ali exogenamente a fosfocreatina e dessa forma ele vai se recuperar muito mais fácil, né? Muito mais rápido. Então, quando ele toma isso daí, ele vai lá fazer 3 séries de 10 de levantamento de peso e vai fazer muito mais tranquilamente do que um outro. Agora, se você pega um cara, isso daí vai sobrecarregar o fígado, isso vai sobrecarregar os rins. Então, um cara que não treina e utiliza isso tem maiores propensões a desenvolver cálculos renais, tá? Então, eu tô falando aqui como se fosse a melhor coisa do mundo, não é bem assim, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que todos nós produzimos a fosfocreatina e que ela tem esse poder, beleza? Muito bem. Bom, se o músculo só tem fosfocreatina, mas não tem ADP, aí não tem como contrair, porque a fosfocreatina não faz milagre, né? Ela depende do ADP para poder regenerar ele. E aí tem 2 tópicos aqui embaixo. Então, falando que a fosfocreatina, quando é quebrada, libera o fosfato para ADP, isso eu já expliquei para vocês. E outra, a fosfocreatina, ela é quebrada com uma enzima muito conhecida, tá? Chamada de creatinofosfoquinase, chamada de CPK. Então, quem faz a quebra da fosfocreatina, não é uma quebra espontânea, tá? É, é a CPK que libera o fosfato da fosfocreatina para o ADP voltar a ser ATP. Dúvidas ou não? Ô, Rômulo, eu tenho só uma questão. É porque tem a questão também de ligante e voltagem dependente, não tem? Tu vai falar disso ainda? Não, nesse material não, mas pode perguntar. Não, é porque, tipo assim, eu não lembro muito bem da relação, tipo, o que que é o que é o ligante dependente se liga ao quê e o de voltagem dependente. É porque tem relação com cálcio, né? Tem relação com cálcio. Então, isso daí a gente fala mais voltado pela capacidade elétrica do teor de cálcio presente no miócito, tá? E aí a gente fala de voltagem dependente para poder saber ah, qual é a carga necessária para se ter uma contração muscular. É porque assim, a carga de contração, ela, ela segue um padrão que é como se fosse um sistema nervoso que a gente chama de lei do tudo ou nada. Então eu preciso de uma carga sendo liberada com uma determinada voltagem que seja o suficiente para a contração acontecer, senão ela não ocorre. Então, o estímulo ele tem que ser elevado para que a contração ocorra de maneira plena. E aí, dessa forma, a gente consegue executar o movimento que está sendo proposto. Caso não, ele não é realizado. O sistema nervoso acontece da mesma forma. A gente chama isso de lei do tudo ou nada, tá? Mas isso é uma coisa que eu não costumo ver muito em vestibular. Você já viu isso, ô Sara? Em questão de vestibular, não. Acho que era mais pra FUVEST, né? Uhum. No nosso contexto, a nível de Rio de Janeiro, eu nunca vi caindo. Então, a gente não costuma falar muito disso. Se você quiser trazer uma questão para mim, ou quiser trazer a questão da FUVEST, para poder a gente falar sobre isso sem problema nenhum. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, vamos para uma outra parte aqui que é importante. Caiu há alguns anos atrás, eu não sei se foi na Unigrão Souza, falando sobre isso daqui, mas é um assuntozinho recorrente. E vou falar mais, hein? Caiu na UERJ também, acabei de lembrar, que era até um trava-língua, o enunciado da prova, que falava migração das aves voadoras
sei lá, um negócio assim. E que pegou muita gente, cara, essa questão. Questão do exame de qualificação, não era nem questão cursiva, não. Perguntando qual era o tipo de fibra encontrada nas asas das aves migratórias do sei do quê. Bizarro, mas eu não sei se eu coloquei no material de vocês. Se eu não tiver, depois eu lanço uma lista aí extra que contém essa questão. Mas eu lembro que no meu vestibular isso também caiu, só que caiu no Enem. E perguntava o seguinte, antes de eu explicar, né? E aí depois vocês me respondem. Perguntava aonde tinha mais fibras do tipo 1 e do tipo 2 dentro do contexto, né, do contexto da formação, né, anatômica da galinha. Levando-se em consideração o músculo que forma o peito da galinha, né, e as pernas dela. Então, qual seria a fibra encontrada em cada parte? E aí é o seguinte, as fibras do tipo 1 são chamadas de fibras vermelhas. Elas são ditas assim porque elas têm muita mioglobina. E mioglobina é aquele pigmento que transporta oxigênio, tá? Na musculatura. É aquilo que você vira e fala assim, você chega numa churrascaria e fala, pô, eu gosto daquela carne sangrando. Não existe carne sangrando na churrascaria, né, galera? Ninguém come carne com o sangue do animal, porque o sangue tem uma quantidade de ferro muito grande, né? E isso é extremamente, como que eu posso dizer, deixa o alimento muito concentrado nesses sais e a gente tende a rejeitar. Então, o gosto fica ruim, né? Não costuma ser uma coisa interessante do ponto de vista é, alimentar, tá? Então, quando tem excesso de ferro, excesso de magnésio, excesso de cálcio, o nosso corpo tende a rejeitar esses excessos. Então, ninguém come carne sangrando. Na verdade, você come ali, é uma carne que tem esse pigmento que transporta oxigênio, que é a mioglobina. É uma outra coisa, ok? Então, mas nada impede que você continue a sua vida dizendo, pô, me dá uma carne sangrando aí, sabendo que aquilo ali não é sangue, né? Então é isso. Primeira coisa para você entender, sinalizar onde você está se situando aí. Segunda coisa, são ricas em mitocôndrias. Ah, então fazem respiração celular. Beleza? Ok. Agora, repara o seguinte, a contração é lenta. Aí você fala, pô, mas tem muita mitocôndria. Ok. Só que a mitocôndria, ela gera energia. Quando ela gera energia pela respiração celular, né? Ela demora para quebrar a glicose. Então é um processo que, apesar de ser lento, é um processo duradouro. Ok? Então a gente vai encontrar esse tipo de fibra muito presente em pessoas que estimulam esse tipo de exercício, o exercício que a gente vai chamar de exercício aeróbio, né, que depende do oxigênio para fazer a respiração celular com a utilização de mitocôndrias. Então, maratonistas fazem isso, né? Os caras têm que controlar a respiração para conseguir fazer lá uma corrida de 20 quilômetros, 10 quilômetros, correndo devagarzinho para evitar entrar na fermentação e ficar na respiração celular. Beleza? Então, isso vai estimular a produção de fibras vermelhas. Já as fibras brancas, e só uma coisa, todo mundo tem as duas, tá? A questão é que alguns têm mais uma do que outros. Na fibra branca tipo 2, o que a gente encontra é um ambiente com pouca mioglobina, por isso ela é dita branca, tá? Tipo, você pegar lá o peito, né, de uma ave, é um peito, dependendo da ave que você estiver falando, tá?
Mas se você pega o peito da galinha, por exemplo, é um tecido branco, não um tecido avermelhado, escurecido, né? Porque ele não tem muita mioglobina. Então ele é pobre nisso. Ele é pobre também em mitocôndria, né? Porque se ele não tem mioglobina, e a mioglobina serve para levar oxigênio, então pouca mitocôndria também, ok? Então a energia para contração, ela vai vir não da respiração celular, mas da fermentação lática, né? Que é um processo anaeróbio. Então a gente sabe que as fibras brancas ou do tipo 2 estão associadas ao processo anaeróbio, ok? E aí a contração que ocorre nesse tipo de fibra são contrações que a gente chama de rápida e intensa, ok? Por que isso rápida e intensa? Porque olha só um comparativo. A respiração celular, a gente já viu isso, né? Ela produz, lá, vou dizer que ela produz 38 ATPs, como tradicionalmente se fala. Então ela produz 38 ATPs, mas demora quanto para fazer isso? Agora, a fermentação, vai lá, quebra a glicose, gera quantos ATPs? 2. Ah, é muito menos, ok, mas qual é o tempo que ela faz isso? Bom, se você comparar a fermentação com a respiração, a gente sabe que a fermentação, ela dura muito menos tempo do que a respiração. E chega uma hora que a produção de energia a partir da fermentação, ela sobrepõe a da respiração celular justamente pela velocidade. Então, a fibra branca do tipo 2, ela vai ter uma contração, ela vai, né, fazer com que a gente tenha contrações rápidas e intensas. A questão aqui é, eu posso ter uma contração duradoura e lenta, mas eu posso ter uma contração intensa, porém de curta duração. Então aqui, jogadores de basquete, vôlei, atletas, corredores velocistas, nadadores, levantadores de peso, lutadores. E quando eu digo corredores aqui, aqueles trabalhos intensos, né? Ou seja, a distância percorrida é menor, a intensidade é maior. Beleza? E aí você encontra muitas fibras brancas ou do tipo 2. E aí vale agora responder, né, ao que eu tinha dito antes sobre a questão do Enem. Se você pega a galinha usa lá as asas para dar saltos, né? Ela não é uma ave voadora, ela é uma ave que utiliza o voo para determinadas situações. Então, e mesmo assim, pelo peso que ela possui, a anatomia que ela tem, né, manter um voo é uma coisa que é difícil para ela, né, manter esse voo, por conta dessa estrutura. Então, ela tem que fazer muito esforço. Por conta disso, a gente vai encontrar um ambiente ali de fermentação, um ambiente onde ocorre fermentação. Então, essas fibras são fibras do tipo 2. Enquanto nas perninhas dela, você encontra o seguinte: você tem um local onde ela fica o dia inteiro ciscando, né? Então ela fica ali andando de um lado para o outro. Então é um exercício duradouro, né? É um exercício lento, ela vai até ali, para, ela vai até o outro lado, para, e assim por diante. Então, são regiões onde vão se desenvolver muito mais fibras vermelhas ou do tipo 1. É válido ressaltar que já saiu em textos, tá, em artigo e textos, falando que pessoas negras tendem a ter uma facilidade maior de desenvolver fibras vermelhas ou do tipo 1, enquanto pessoas que têm pele mais clara tendem a desenvolver mais fibras do tipo 2. Isso não significa que o indivíduo branco não tenha fibra do tipo 1 e que o negro não tenha fibra do tipo 2. Ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo que há uma predisposição. Por que isso? Porque o indivíduo negro, né,
ele tende a ter, por conta da sua maior taxa de produção de melanina no corpo, tá? Tendem a ter o desenvolvimento muscular maior, porque esse tecido está associado ali à musculatura, com tecido conjuntivo e epidérmico adjacente, então tendem a levar a um desenvolvimento de fibras vermelhas maior, tá? Enquanto, no caso do indivíduo que tem coloração de pele mais branca, é um indivíduo que acaba se especializando mais, ou produzindo mais fibras do tipo 2 do que esse tipo 1, beleza? E aí você pega aí o exemplo, pessoas que fazem halterofilismo, né, levantam aqueles pesos absurdos. Você vai ver uma maior concentração, isso é um indicativo, né? Você vai ver mais pessoas competindo entre pessoas brancas, né? Você olhar essas maratonas, né, de, sei lá, maratona São Silvestre, maratona não sei do quê, você vai ver lá, tipo, os quenianos, os caras, assim, que são top no negócio. Então, é um exemplo. Agora, você pode pegar também exceções, né? Você pode pegar Usain Bolt, né? Que é um cara que faz uma explosão absurda de energia, que depende das fibras do tipo 2, ok? E que é negro. Então, foi como eu disse, depende de várias variáveis, ok? Então, vai de quanto eu estimulo essas fibras, vai da minha estrutura anatômica, né? Teor de gordura no meu corpo, tamanho, peso, etc. Ok? E aí, lembrando que você pode se apresentar branco ou negro, mas somos uma mistura. Então, isso tem que ficar claro. Ô, Romo, Diga, aqui ficou meio confuso pra mim. diga. Esporte de explosão então é de fibras brancas e de resistência fibras vermelhas? Ou ao contrário? Isso. De explosão, fibras do tipo 2, branca. Exercícios aeróbios, brandos, fibras do tipo 1, vermelhas. Mas então, a questão da ave não seria mais uma resistência do que uma explosão para ela se manter no voo? Então, por que predomina a fibra branca? Porque é um exercício que não é duradouro, tá? E não é um exercício, tipo, ele é um exercício intenso e rápido, que é o que caracteriza esse tipo de fibra, né? Se ele fosse um exercício lento e duradouro, então, tipo, tu vê uma galinha voando livremente pela praia, ou passeando lá pela tua vizinhança, e de boa no céu, não é o que rola. Porque para ela fazer esse tipo de exercício, ela gasta muita energia. Então, é um exercício extremamente intenso, que não compensa, entre aspas, fazer isso por muito tempo. Então, como ela não aguenta, ela vai, digamos que você corre atrás da galinha. Aí ela pega e levanta voo. Ela vai fazer isso? Vai. Mas ela vai fazer isso por muito tempo? Não, ela vai fazer isso como um mecanismo de fuga, mecanismo de escape. Só. Não porque ela vai utilizar esse recurso para poder caçar, ela vai utilizar esse recurso para poder migrar. Você não vai ver uma galinha migrando pelo oceano, sacou? É isso. Entendi. E só mais uma coisa, tipo, em relação ao maratonista, como é que ele consegue manter a respiração por mais tempo do que a fermentação? Tipo, predomina, né? A respiração celular ao invés da fermentação. Ou não tem nada a ver. Peraí, Sara, não entendi. Tipo, um maratonista, ele faz. Mas é porque tem até um gráfico da UERJ que já caiu isso com relação ao oxigênio. Hum. Mas, tipo assim, em relação ao maratonista, ele predomina a respiração celular? Tipo, é isso? Eu fiquei meio confusa. Então, quando você pensa nesse contexto do maratonista, são indivíduos que treinam um exercício aeróbio, ou seja, está utilizando, ele tem a intenção de gastar energia para esse exercício com a utilização de oxigênio. Por que ele faz isso? Porque a intenção dele
é fazer ou percorrer uma trajetória de longa duração, um percurso com grandes distâncias. Então, por isso, pensando nessa ideia, ele vai treinar o corpo para manter uma taxa de respiração que seja suficiente para o gasto energético dele naquela atividade. Então, é isso que ele faz. Eu não sei se é isso que você está me perguntando, mas ele faz respiração justamente porque ele treina. Ele faz respiração celular porque ele treina técnicas de respiração mesmo, sabe? Técnicas respiratórias. Essas técnicas permitem levar o oxigênio em uma concentração que seja absorvida pelas células e pelas mitocôndrias para gerar energia para aquela atividade. Isso tem que ser uma corrida, que tem que ser uma corrida, entre aspas, não é uma corrida de explosão, mas que seja entendida pelo organismo como um processo brando, não como um processo de explosão mesmo, entendeu? Entendi. Pra mim, eu tava pensando no maratonista como se ele fizesse um processo intenso. Mas, tipo, Não, é porque a gente pensa que, tipo, eu dei o exemplo do Usain Bolt, né? O cara que vai lá dar uma explosão 100 metros rasos, 200 metros rasos. É o cara que vai dar um tiro, correr muito para conseguir alcançar primeiro lugar ali, aquele percurso. Mas quando a gente fala de maratonista, a gente não está pensando só nesse cara, não. A gente está pensando no cara que faz a maratona São Silvestre, a gente pensa no cara que vai fazer, sei lá, 20 quilômetros, não sei da onde, não sei aonde. Então, isso também é maratona. E outra coisa, Sara, muito importante. Eu não sei se você treina, se você faz atividade física, mas assim, se Rômulo, né, não faço atividade física e vou correr daqui até o supermercado, isso para mim é um exercício intenso, né? Agora, se eu tô acostumado a fazer práticas de corrida, se eu sou um maratonista, de repente sair daqui correndo até ali um mercado, num ritmo relativamente tranquilo, isso não é um exercício intenso para mim. Você entende o que eu quero dizer? Então, o maratonista que faz a São Silvestre, ele percorre lá 2, 3 horas fazendo aquela corrida ali. Mas o corpo dele não entende aquilo ali como um exercício de explosão, porque ele está condicionado àquilo. Ele está condicionado, ou seja, ele treinou muito para o corpo se acostumar, ou seja, conseguir fazer aquele exercício com oxigênio. Agora, se você ou eu, estou dando um exemplo aqui, nem sei se de repente você é atleta, mas assim, entrar, né, nesse contexto e for querer correr numa maratona dessa sem treino, sem, né, ter o corpo acostumado ao processo, o teu corpo vai entender que isso é uma atividade intensa. E qual é a conclusão? Você não vai conseguir fazer, nem eu, entendeu? Então a gente vai lá brincar na Maratona São Silvestre. Quantas pessoas não fazem isso, né? Aí começa todo mundo correr, você vê a linha partida uma porrada de gente. Aí quando chega lá no final, você vê um, outro, outro, outro. E quantos não ficaram para trás? Porque aquilo ali, o pessoal que ficou para trás, muitos, o corpo não aguenta, ou seja, deixa de fazer, de ativar as fibras do tipo 1, né, e conseguir alcançar essa duração, e partem para fibras do tipo 2 fazendo fermentação lática. Só que a gente tem que lembrar, ô Sara, que a fermentação lática, ela produz o ácido lático. E o ácido lático é tóxico, né? E essa toxicidade causa a fadiga muscular, que é a cãibra. Então, se você fica fazendo esse exercício utilizando fibras do tipo 2 por muito tempo, você só vai perder a capacidade de contração. É isso. Quer ver um exemplo? Quantas vezes eu já fui para academia, desde os meus 16, 17 anos eu comecei a malhar. Eu sempre quis fazer isso. Aí eu ia para academia, né, nas primeiras vezes que eu ia, tentava fazer lá o modelo JK, né? Malhar 50 anos em 5 pesos elevados para poder sentir o negócio. Aí chegava em casa, ia ligar o chuveiro, não conseguia esticar o braço.
Primeiro, correlacionando com o que a gente já estudou hoje, não tinha. A minha fosfocreatina já não conseguia mais a conta de regenerar os meus ADPs, tá? E eu também já tinha utilizado muito as minhas fibras do tipo 2, liberei muito ácido lático, e o ácido lático, ele é tóxico. Então, ele impede a contração, ele dificulta o processo de contração, né? Ou deixa esse processo desregulado, né? Então, quando você vai contrair, ele contrai e fica direto. E isso causa incômodo, causa uma dor, né? Ou ele fica latejando, né? Porque ele fica tentando contrair, você dispara, a tua placa motora dispara a sinalização para contração, mas o músculo não consegue reagir. E ele começa a tremer. Então você tem esses espasmos musculares, por exemplo, como consequência de uma sobrecarga, de uma exaustão da utilização desse tipo de fibra. Ok? E coisa que você não vê no tipo 1, porque o tipo 1, quando você começa a intensificar muito, ele só não faz mais nada, tá? Então, eu não sei se eu acabei falando demais, mas resolveu aí o que você me perguntou? Não, resolveu sim. Obrigada. Agora Beleza. Bom, então aqui, ó, a mioglobina está em maior concentração no músculos com maior atividade, beleza? Então, por exemplo, o ato de ciscar, né, ficar lá andando, faz com que você tenha mais fibras do tipo 1 nessa região do que, por exemplo, na parte aonde ela quase não tem atividade, que é onde, por exemplo, a galinha usa o peito, né, a musculatura do peito para poder levantar voo. Então, como ela não faz isso sempre, vai ter fibras do tipo 2. Ok, é isso que ele está falando aqui. E aí a questão da UERJ veio para acabar com o pessoal, porque aqui a gente está falando de aves não voadoras. Aí o que a UERJ fez? Perguntou sobre aves voadoras. Aí tu acabou de inverter tudo, né? Porque assim, se a ave é voadora, ela voa mais do que anda, né? Ela não é uma ave terrestre, é uma ave voadora. E se ela usa mais, né, a musculatura para poder fazer migrações de um continente para o outro, ela não pode fazer isso por fermentação, pessoal. Então, a galera colocou, né, essa questão da ave não voadora. E aí trocou a fibra do tipo 1 pela do tipo 2, e muita gente errou essa questão. Se você for procurar na revista eletrônica da UERJ, essa questão você vai ver que o índice de acerto dela foi baixo. E era uma questão pequena, mas que tinha essa pegadinha cara da UERJ, né? Bom, Bom, guys, fala. não, era exatamente isso que eu tava te perguntando. É porque, tipo assim, na minha cabeça do nada eu confundia passarinho com galinho. Aí, tipo, eu tava pensando no voo de um passarinho e falei de galinho. Uhum. Aí agora inverteu, né? Agora eu entendi. Agora foi. Super normal essa dúvida, Sara. Inclusive, quando eu peguei a questão para ver, porque o texto deles é muito legal, né? Tipo, eles confundem legal. Tipo, é um termozinho que eles colocam ali que te inclina para responder de uma forma, tu fala, pô, isso aqui é fácil, é ridículo e tal. E quando você não, peraí, é aquele termo ali, né? E aí que muda todo o sentido do que você tá trabalhando. E confundiu muita gente, é super normal. Sara. Bom, passamos então para tecido nervoso. Seguinte, pessoal, tecido nervoso é aquele que é formado pelas células neuronais, beleza? Não só por elas, mas principalmente por elas. Só que antes disso, a gente precisa falar qual é a função desse cara, né? A função dele é igual à do sistema endócrino. Então, assim, opa, como assim? Ambas funcionam para emitir informações, e é isso que eu estou querendo dizer. Então, ambas funcionam na emissão de informações. Informações para quê? Ué, uma célula não se comunica com a outra, falando como a gente, né? Então, para que você tenha o corpo trabalhando de maneira uniforme, é necessário que eu emita informações. Então, eu preciso aumentar a temperatura do corpo.
porque eu estou no ambiente frio. Então, como é que eu faço para aumentar a atividade metabólica? Eu vou mandar hormônios pelo corpo para poder sinalizar as células. Só que isso é uma coisa lenta, apesar de mais duradoura, né? Agora, eu quero levantar o dedo da mão, acender a luz. Cara, se eu mandar um hormônio para chegar no dedo, para poder atuar no dedo, o dedo responder, porra, e eu ficar com o dedo lá durante meia hora respondendo a isso, não vai ser legal. Então, a ação do sistema nervoso, ela é rápida. Levanta o dedo, né? É rapidinho. No entanto, o efeito é de curta duração. Eu levanto e tiro o dedo. Ótimo. O sistema endócrino, ele é lento, né? Só que ser lento, às vezes, é bom. Pensa assim, ou a mulher tá com ereção para o momento sexual, né? Imagina se fosse algo puramente nervoso, né? A pessoa ia ter excitação e acabou, né? Porque é rápido e de curta duração. Então não vale a pena para a reprodução, eu estou falando nos animais gerais, no geral, tá? Então o processo reprodutivo, né, a prática reprodutora, ela ela se utiliza, né, de uma ação mais lenta, porém duradoura. E aí é o sistema endócrino. Mas eu posso pegar, além dessa questão reprodutora, eu posso pegar a fuga e o estresse. Então, tipo, sei lá, um predador se aproxima de você e você percebe. E aí eu tenho que fugir, né? Ou lutar com ele. Então, eu vou ter que disparar vários hormônios, né? Eu vou disparar também sistema nervoso, mas eu vou disparar vários hormônios rapidamente para que eu fique em estado de atenção. Então, a adrenalina, por exemplo, vai aumentar absurdamente. E nesse caso, eu vou ficar com essa adrenalina por bastante tempo. Então, às vezes, você correu, fugiu do teu predador, conseguiu escapar, e você ainda vai estar nervosão, né? Ou nervosona, justamente pelo fato de ser um processo lento ou duradouro. Ok? E aí, quais são os tipos de célula que compõem esse tecido? Bom, basicamente, o neurônio, que são os principais que enviam os impulsos nervosos, que nada mais é do que um impulso elétrico, e a gente também tem as células da glia, tá? As células da glia, também conhecidas como neuróglias, fazem a sustentação e a nutrição dos neurônios. Porém, elas não conduzem impulsos nervosos e elas são, né, ou como que eu posso dizer? Elas são a base, é a partir delas, né, que é formada o extrato mielínico, muito conhecido como bainha de mielina, que vai revestir os neurônios para poder funcionar como um isolante elétrico. Ou seja, quando o neurônio manda um impulso nervoso, que é um impulso elétrico, ou seja, elétrons passa, poderia haver um curto-circuito. Só não existe esse curto-circuito porque existe uma gordura, uma capa de gordura, que vai revestir parte desses neurônios. Esse revestimento, que é a bainha de mielina, ela nada mais é dessa neuróglia que está ali do lado do neurônio, enrolando esse neurônio e sustentando ele. Então é como se eu pegasse, digamos, todas vocês peguem o meu braço e cada um põe a mão num pedaço do meu braço. Então eu vou ter o meu braço com as mãos de vocês, cada uma com uma mão aqui. Então vocês vão estar levantando o meu braço, né, segurando ele, sustentando ele. Ao mesmo tempo vocês vão estar nutrindo ele, porque essas células elas têm essa capacidade de fazer a difusão, né, de substâncias. E além disso, como isso aqui é uma gordura, né, essas mãos que eu estou fazendo aqui a analogia, vão estar impedindo a saída dos elétrons. Então o elétron ele é direcionado para um local só. E aí aqui a gente tem a anatomia do neurônio, que é importante. Existem vários tipos de neurônio, tá? Esse daqui é o que cai em vestibular. O que eu encontro nele? A gente encontra os dendritos, tá? Que são esses ramos aqui que a gente vê, como se fossem uns galhos de árvore.
que é onde você recebe a informação de outro neurônio, né? Você recebe a informação de terminações nervosas que tá lá do outro lado. Imagina que eu tivesse uma fileirinha desses neurônios. Então, a terminação nervosa de um tem contato com o dendrito do outro, mas não é um contato físico, tá? Não existe contato físico, existe um espaço, e nesse espaço, que a gente chama de fenda sináptica, existem uns trilhozinhos de cálcio, e é nesse trilho de cálcio que os neurotransmissores, né, ou seja, são neurohormônios, substâncias, que saem de um e alcançam o outro, ok? Nessa fenda sináptica, eles não se tocam. Então, a gente tem os dendritos, tem o corpo celular com o núcleo dentro, e aí a gente tem um desses dendritos que fica muito alongado e passa a ser chamado de axônio. Então, eu tenho dendritos, corpo celular, axônio e terminações nervosas. Ok? O axônio é a única região por onde passa o impulso elétrico, tá? O impulso elétrico, a eletricidade, ela começa aqui no início do axônio e finaliza aqui no final do axônio, né? E aí depois aqui nas terminações nervosas, não é um choque que vai ser enviado de um neurônio para o outro. O elétron bate aqui nessa terminação nervosa e contrai essas terminações para soltarem esses líquidos, essas substânciazinhas que estão ali para o próximo, para tocar no próximo neurônio. É assim que acontece. Tá? Então, esse vai ser sempre o sentido da propagação do impulso. Outra coisa, a bainha de mielina, que eu falei para você que são extensões das neuróglias, são essas capinhas que você está vendo aqui. E entre uma capinha e outra, né, não é uma capinha única, elas são várias capinhas, são várias projeções das membranas plasmáticas das neuróglias, aqui. E aí, entre uma capinha e outra, a gente tem o que chamamos de nódo ou nódulos de Ranvier. E para que serve isso? O elétron, ele lembra que essa capa de gordura, ela impede a passagem do elétron, né? Então, o elétron, ao invés dele passar continuamente aqui, fazendo um caminho contínuo, né, linear, ele vai fazer um caminho saltatório. Então, ele bate no nódo e pula para o próximo, e pula para o próximo. E ela vai fazendo esse caminho saltitante. Esse caminho saltitante acelera ainda mais a transmissão do impulso nervoso. Existem vários estudos que demonstram que pessoas que têm problema na formação da bainha de mielina diminuem a transmissão do impulso e retardam o efeito da informação. Isso também está associado à questão da utilização de drogas. Então, quando o cara se droga, isso faz com que esse indivíduo ele tenha um processo gradativo de retardo no sentido de transmissão do impulso. Então, demora mais para ele conseguir transmitir uma informação, que no indivíduo normal conseguiríamos ter. Ficou claro isso? Ficou assim. Beleza. Bom, aí a gente passa para o que a Sara me perguntou, e eu já falei, né? Mas vamos retomar. Existem 3 tipos de neurônio. O neurônio que recebe estímulo do meio chama-se sensitivo. O que manda a informação, né? Então, eles vão estimular alguma coisa. Então, por exemplo, a gente vai ver esse músculo e glândula, a gente já falou inclusive da placa motora, são os motores, e os associativos que vão fazer a conexão entre os 2 tipos de neurônios. Esse associativo, ele está associado, ficou redundante, né? Mas ele está relacionado com aquelas, a gente chama de
Ai, me deu branco agora. Se chama arco reflexo. Vocês já ouviram falar. Arco reflexo é tipo aquele exame patelar que o médico vem com um martelinho e bate no seu joelho, e aí o joelho mexe involuntariamente. É porque quando ele bate o martelinho ali, ele estimula o neurônio sensitivo, que vai à coluna vertebral, e aí lá na coluna vertebral tem o neurônio associativo que manda uma informação através de um neurônio motor para o músculo da perna mexer. Então, se você tiver algum problema a nível de medula espinhal, o exame patelar vai poder identificar isso para você. Beleza? Então, pode ter algum dano na coluna, digamos que a pessoa caiu e não está conseguindo movimentar a perna. Então, esse tipo de exame ele vai identificar se houve alguma lesão na medula espinhal. E aí aquelas sinapses que eu falei para vocês que acontecem, né, o espaço entre dois neurônios, é a fenda sináptica, né? Se ela for entre dois neurônios, como eu disse, eu vou chamar isso de neuroneurônica, e é isso. Se for entre neurônio e músculo, chama-se de neuromuscular. E entre neurônio e glândula, neuroglandular. Só que assim, não caem muito essas coisas aqui, tá? O que cai é o termo fenda sináptica. E é só para você saber que eles não se tocam e que existe essa fenda por onde os mediadores químicos ou neurotransmissores passam. E aí eu queria falar um pouquinho desses neurotransmissores para vocês. Bom, existem alguns que são muito conhecidos. A serotonina, que é um neurotransmissor do prazer, tá? Do bem-estar. Então, ela é associada quando você come alguma coisa gostosa, quando você está aliviado, quando você está feliz, quando você sente prazer sexual, por exemplo, também tem essa questão da serotonina. Não só ela, a gente também tem a dopamina, que tem ali a sua semelhança. No entanto, a dopamina não é do bem-estar, da felicidade, ela é mais do alívio. Então, dopamínicos tendem a trazer alívio. Tanto é que tem vários remédios no mercado que trazem alívio para quem está sentindo dor. Então, para quem, por exemplo, usa remédio para depressão, muitos agem como dopamínicos, né? Mas não são os únicos. Existem outros que também vão funcionar à base de dopamina para diminuir a dor. A questão é que remédios dopamínicos tendem a viciar, tá? Por que tendem a viciar? Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu tomo remédio para ansiedade e de repente o remédio tem compostos dopamínicos. Ok, aí você vai fazer a utilização, né? A psiquiatra vai passar para você as dosagens corretas, né? E aí quando você for parar de utilizar, existe lá a técnica do desmame, que é uma forma de você retirar sem causar danos ao organismo. Então, é só para vocês entenderem aonde está situada a questão da dopamina. Mas, quando a gente sente dor e sente alívio, os dopamínicos estão associados a isso. A acetilcolina, ela é o principal estimulante para a contração muscular, tá? E o GABA quase não cai, mas ele tem efeitos paralelos a isso, tá? Não vou entrar nesse mérito, porque quando ele falar, ele vai explicitar isso para vocês. Quando a gente tiver um outro momento, eu também posso falar um pouquinho mais desse para vocês, mas é porque ele não cai muito, não precisa... Não cai muito não, na verdade nunca vi ele caindo. Então eu vou falar de outra parte que é muito mais importante para vocês, que é em relação ao lado oposto da onde você enviou o neurotransmissor. Então eu enviei o neurotransmissor do lado de cá, que a gente vai chamar de fenda pré-sináptica, só que do outro lado eu tenho a fenda pós-sináptica, que é onde eu recebi isso, né? E aí, quando eu recebo, eu estimulo esse neurônio, mas eu preciso degradar essa substância que me estimulou. Então, existem as enzimas. Existem duas que vocês precisam saber. A primeira é chamada de colinesterase, que inativa a acetilcolina. Tá? Essa inativação da acetilcolina faz com que a contração que foi feita
ela deixe de existir para que depois eu possa permitir um novo estímulo, né? Só que existem inseticidas, né, a maioria deles, que vão inibir a colinesterase. E aí ele faz com que essa transmissão do impulso ela seja contínua. E aí você tem uma contração que vai levar a um colapso do sistema nervoso, porque ele fica contraído por tempo integral, e aí leva o animal à asfixia e à morte. Beleza? Então, inseticidas causam isso, e o chumbinho causa isso também. Tá? O chumbinho de matar rato, né? O chumbo. E tem mais uma coisa também. O ácido botulínico, né? Ele também vai causar esse tipo de processo. É por isso que as mulheres fazem lá, né, aquela intervenção na pele para poder deixar a pele mais esticadinha, porque está impedindo a contração muscular nessa região, tá? Então, são aí, que é o tal do Botox, né? Então, são exemplos que já caíram em vestibular associando colinesterase. Chumbinho, inseticida e Botox. E aí a gente tem aqui também a monoaminoxidase, que é conhecida como MAO, tá? A MAO, ela inativa a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, tá? O que é isso? Eu costumo brincar falando que ela é mal porque ela é má, né? Ela tira a sensação de prazer, de alívio, etc. Mas entendo que a gente só sente prazer, alívio, essas coisas todas, porque existe o lado oposto também, né? Então, só se sente alívio quando se sabe que é angústia, por exemplo. Então, a gente precisa retirar essas moléculas do corpo de alívio, de prazer, de bem-estar, para que você tenda a buscar isso novamente. Então, as coisas que são boas, a gente tende a buscar de novo, tá? Então, eu comi proteína, isso fez bem para o meu corpo. Aí isso liberou serotonina, dopamina, que depois eu vou querer fazer de novo. Se faltar esse tipo de alimento no meu corpo, eu vou querer fazer isso de novo. Então eu vou liberar a serotonina, dopamina, assim por diante. E aí quando passar o efeito, eu retiro de novo. É essa a ideia. Tá? Aqui tem mais um slide que é mostrado em texto, mas que tem uma imagem que é melhor de se explicar. Então eu tenho aqui um neurônio em 3 estágios. O polarizado, e repare que polarizado é porque eu tenho um polo positivo aqui em cima, tá? Positivo aqui fora e negativo aqui dentro. Isso é o estágio polarizado, também chamado de repouso. Então eu gasto energia para deixar esse polo positivo fora e negativo dentro. Por que está positivo fora? Porque está cheio de sódio aqui fora. O meio extracelular, ele é muito rico em sódio e pobre em potássio. Por que pobre em potássio? Porque o potássio está muito rico lá dentro, tá? Então aqui fora o sódio deixa o meio positivo para o lado de fora e o potássio aqui dentro deixa o meio negativo. Quando esse neurônio é estimulado, segundo a imagem aqui de baixo, os canais de sódio abrem e o sódio que está muito fora começa a entrar para compensar a diferença, né? Ok? Quando isso acontece, né, a gente vai ter a despolarização, ou seja, o que estava positivo vira negativo, o que estava negativo vira positivo. E isso faz com que o elétron passe adiante. Então, a descarga elétrica ela é feita justamente nesse processo de despolarização. Só que quando isso acontece, né, o elétron, quando ele vai passar para o próximo, ele só consegue passar quando você termina de repolarizar aquilo que foi despolarizado. Então, eu despolarizei para passar o impulso. Nessa despolarização, quando eu vou promover o processo da próxima despolarização, o anterior tem que estar sendo polarizado. Então, canais, né, de potássio e sódio se abrem,
fazendo com que o sódio volte para fora de novo e o potássio entre novamente. E aí eu repolarizo. E essa repolarização permite, então, que tenha uma nova polarização posterior. Então, é como se eu estivesse brincando com aqueles dominós, em que você aperta o primeiro, você põe todos eles enfileirados em pezinhos. E aí eu aperto o primeiro, né, empurro o primeiro e todos os outros vão caindo. Isso está gerando uma energia, não tá? O primeiro bate no segundo e assim por diante. Só que, no final do processo, vai estar todos os dominós caídos, né? E não tem como eu fazer de novo. Não tem como eu mandar essa informação de novo. Então, aqui, para isso não acontecer, o que acontece? Oh, enfim, entenderam, né? O primeiro bate no segundo e cai. Quando ele bate no segundo e o segundo está caindo, o primeiro faz o movimento de retorno. Então, eu despolarizei e repolarizei. Aí o segundo bate no terceiro e volta. O terceiro bate e volta. E assim por diante. Quando chegar no último dominó, o último dominó vai bater no chão e vai voltar. Conclusão disso, ele vai estar, todos os dominós, né, as pecinhas, vão estar em pé de novo, para poder passar a informação novamente. Então, despolarizar é passar o impulso elétrico e repolarizar para permitir que esse impulso siga adiante. Então, eu tenho 3 estágios no processo da transmissão do impulso nervoso. O polarizado, o repouso, o despolarizado e o repolarizado, tá? Para frente, eu vou fazer alguns exercícios com vocês para mostrar um período pequenininho que tem ali de hiperpolarização. Mas aí isso fica para depois. A princípio, vocês têm que entender muito bem o que é polarizado, despolarizado e repolarizado. Ok? Rômulo, Fala. me deu um branco aqui, você podia só me lembrar um negócio? Hum. No estado repolarizado é que acontece transporte ativo. E nos outros dois é transporte passivo. Ótima a tua pergunta, ótima a tua pergunta. No polarizado, que é o repouso, o sódio está saindo da onde tem menos concentração dele, né, que é dentro do axônio, para fora, onde tem muito dele. Então, ele está indo contra o gradiente de concentração. Então, se ele está indo contra o gradiente de concentração, isso é um transporte ativo. Então, manter-se em estágio polarizado é estar promovendo um processo de transporte ativo. Quando você despolariza, aí não, aí eu estou indo a favor do gradiente. Então, um processo de transporte passivo. Ok? E no de repolarização, retorna a ser ativo novamente. Claro? Ah, tá. A tendência é ter mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. Isso é o que eles, para o repouso, é necessário isso. Ah, tá bom, então obrigada. Nada. E aí, para fechar, meninos, a lei do tudo ou nada que eu já havia falado, né? Então, nem todo estímulo vai gerar um impulso nervoso. Então, eu tenho que ter um valor crítico de estímulo, de excitação, para que esse estímulo que foi desencadeado, ele chegue até o local de excitação. Caso isso não aconteça, esse estímulo não é enviado. Uma outra coisa que vocês têm que saber é, quando um estímulo foi enviado, não existe sobreposição de estímulo. Então, quando um estímulo é enviado, ele tem que alcançar o seu objetivo, né, para poder conseguir enviar outro. Senão, ele não faz isso, ele não sobrepõe, e a gente não sobrepõe estímulos, e isso a gente vai chamar de lei do tudo ou nada. Ok? Aí eu coloquei só uma observação ali em relação às queimaduras, né? Quanto maior a área afetada, maior a dor devido ao número de neurônios despolarizados, ou seja, vão ser sensibilizados, né? Mas só um exemplo. De resto, já foi tudo dito. Ok, meninas? Bom, quinta-feira a gente está de novo aí, tá? Obrigado pela atenção de todos vocês. E façam os exercícios referentes à histologia, porque acabamos, tá? E é isso. Beijão para vocês.